Em nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Ele abomina. Se a sua Bíblia estiver perto de você agora, aproveita e pega ela aí e vem comigo nesse devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e meu compromisso é te ajudar a vencer a frieza espiritual e manter uma vida de comunhão diária com o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 ao 19. Está escrito bem assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Nesse texto, o sábio rei Salomão lista 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que ele abomina, ou seja, não tolera de jeito nenhum. E a primeira coisa que Deus odeia é os olhos altivos. Isso fala de ser orgulhoso, arrogante, se achar melhor ou superior que os outros. Em outro capítulo de Provérbios diz que os olhos altivos é pecado. E ainda em Provérbios nós encontramos que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Esse texto você encontra em Provérbios no capítulo 29 e no versículo 23. E em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim: antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então está claro que Deus aborrece os olhos altivos. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas que se deram mal por causa da sua arrogância, do seu orgulho e da soberba. Como o próprio Satanás, que foi expulso do céu com a 3ª parte dos anjos. Também temos Nabucodonosor, por se achar superior por causa da grande Babilônia que ele edificou. Deus o fez como um animal, comendo capim no campo por 7 anos, até que ele reconheceu que ele não era nada, mas só Deus era digno de toda a honra e toda a glória. A segunda coisa que Deus odeia é a língua mentirosa, porque Deus ama a verdade. Ele é a própria verdade. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós cristãos precisamos andar na verdade e permanecer na verdade, porque nós conhecemos a verdade e em nós habita o Espírito da verdade que Jesus prometeu em João, no capítulo 16 e no versículo 13. Aquele que anda na mentira não é de Deus e não conhece a Deus. Jesus vai além quando, no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 44, ele deixa escrito bem assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que nós não podemos andar na prática da mentira. E é por isso que Deus odeia a mentira, odeia a língua mentirosa. A terceira coisa que Deus odeia é mãos que derramam sangue inocente. Isso fala de assassinar alguém que não tem culpa. Fomos criados à imagem de Deus. E a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, porque a vida e a morte pertencem a Deus. Quem sabe você pensa assim: eu nunca matei ninguém mesmo, então eu estou livre dessa. Mas você sabia que se você é a favor do aborto, você também é cúmplice da morte de um inocente? Por isso, como cristãos, precisamos ser a favor da vida e sempre defender uma vida. A quarta coisa que Deus abomina é um coração que traça planos perversos. Isso fala de pensar ou tramar contra alguém, armando ciladas. Na Bíblia também há vários exemplos de pessoas que tramaram contra o seu próximo e se deram muito mal, porque o plano dos ímpios nunca prosperará, diz a palavra do Senhor. Como Amã preparou uma forca para Mardoqueu, e por fim ele mesmo foi enforcado nela. E a Bíblia ainda diz que aquele que abre uma cova, nela cairá.
A quinta coisa que Deus odeia é os pés que se apressam para fazer o mal. Isso fala daqueles que correm para fazer maldades, têm pressa para praticar iniquidades. Eles também não vão muito longe, porque a mão de Deus é contra eles. A sexta coisa que Deus odeia é a testemunha falsa que espalha mentiras. Aqui fala de alguém que comete perjúrio, acusando uma pessoa inocente de algo que ela não cometeu. O mesmo que fizeram com Jesus, quando puseram ele na cruz. Arrumaram muitas testemunhas falsas para acusá-lo de coisas que ele nunca cometeu. Quantas pessoas inventam acusações terríveis para prejudicar outras pessoas, para denegrir a imagem de alguém e até para acabar com a vida dos outros. E isso também Deus não aceita. Agora, a sétima coisa é aquela que Deus abomina. Ele não tolera de jeito nenhum. E o que é, Priscila? Eu vou dizer: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Você já conheceu pessoa assim? Que parece que ama ver o circo pegar fogo. Adora jogar fogo na lenha, como dizem, né? E a gente que gosta de incentivar a briga mesmo. Eles amam dissensão, gostam de contenda. Aí se envolve entre aqueles que faz fofoca, calúnia, porque o prazer deles é ver o estrago. Até dentro das igrejas, a gente vê muito isso. Infelizmente, aqueles que não nasceram de novo, não foram transformados numa nova criatura, eles adoram semear contenda entre os irmãos, não sabendo eles que Deus abomina isso e trará a juízo tudo o que estão fazendo, porque o nosso Deus é justo juiz e julga com justiça. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos, né? E nos policiar para que nós não venhamos cometer nenhuma dessas 7 coisas que Deus abomina, que Deus não tolera. Que nós possamos a cada dia mais vigiar, que nós possamos fazer apenas aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que Ele odeia, né? Porque a nossa vida tem que ser pautada na palavra. E se a palavra diz que Deus não aceita, que Deus não tolera, que Deus não gosta disso, por que é que nós vamos fazer? Ore comigo agora. Pai, nos ajuda a fugir de todas essas coisas. Queremos fazer apenas aquilo que te agrada, apenas aquilo que o Senhor aprova. Dai-nos um coração ensinável, disposto a te obedecer. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. Amanhã estaremos de volta e contamos com a sua companhia. Fiquem na paz e um forte abraço.